agência. Nossa, até nem lembro mais o currículo dela. A é gente grande. só traz a Barbie Profissões pra esse programa. Gente, valorizem a gente, tá bom? Só Barbie Profissões, realmente. As nossas convidadas aí, cheia de bagagem, cheia de conteúdo, para falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos. Vamos conversar aí o fim do relacionamento. A mulher passa por esse recomeço. Como que é? Então, Aline, se apresente um pouquinho. Se faltou alguma coisa no currículo, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço vocês, estou muito contente aqui por poder contribuir hoje nesse podcast, agradecida pelo convite. Trocamos várias ideias antes, gente, vocês não têm ideia que deu umas polêmicas aqui, não sei se vamos trazer para o programa. Meu nome é Aline Ficker, eu sou psicoterapeuta, tenho formação em fisioterapia, anos na área jurídica. Em razão de uma experiência pessoal minha ali no ano de 2020, eu acabei entrando nesse mundo do autoconhecimento, fui estudar psicanálise, neurociência, teoria sistêmica e psicologia analítica. Hoje, eu ajudo mulheres a lidarem com seus relacionamentos desafiadores. O durante e o depois, E o depois, né? Também. Eu acho que essa é a parte principal, assim, porque o durante, as mulheres, elas procuram mais salvar seus relacionamentos. Muito. Não sei se eu tô certa, você me corrige. Muito. As mulheres, mais do que os homens, elas vão até o limite. O homem, geralmente, ele vai empurrando a relação com a barriga. Ele se acomoda. Ele se acomoda, ele só vai sair, geralmente, na maioria das vezes. Ou quando a mulher resolve separar, mas aí ela já fez todo um processo interno, como se fosse um luto ali pelo término, e aí ela tá muito decidida a separar. Ou, que daí é uma situação triste que acontece, quando esse homem tem uma amante, resolve separar pra ficar com ela. Nossa. E as mulheres as mulheres tentam salvar esses relacionamentos que o marido já tá com uma amante, já tá com outra, e ela ainda tenta recuperar a relação? Tem mulheres que sim, que é aquela coisa muito, vou lutar pela minha família. E aqui não cabe nem a gente fazer julgamento, sabe, dessas mulheres. Porque cada uma sabe da sua realidade, lógico. Só que também tem um lado muito forte, que é o da dependência emocional. Sim. Então, tem mulheres que estão em relacionamentos muito ruins. Eu já vi casos, por exemplo, que o homem tinha amante, o homem maltratava a mulher dentro de casa e ainda assim ela queria continuar, sabe? Porque romper o vínculo, toda aquela idealização que ela construiu, aquele ideal de família, é algo que ela tem que... Não gosto muito dessa palavra, mas eu falo, ela tem que desconstruir aquilo e isso é muito difícil, né? É um castelo, né, que ela tinha que desmorona, né? E assim, é um conforto, ela tava numa zona de conforto desconfortável. O ser humano, ele tende a ter dificuldade de sair dessas zonas de conforto. Porque vamos combinar, né? Um término, você tá ali vários anos com a pessoa, às vezes décadas. Sim. Existe a questão do... Não é do comodismo, mas ainda que a relação esteja ruim, ela se acostumou com aquilo. Uhum. Aquela é a vida dela, aquela é a rotina. E aí, vamos supor, apaga a luz aqui e eu vou ter que ir para outro caminho. O que eu vou encontrar nesse outro caminho? Exatamente. E isso dá medo? Aí encontra os homens princesos. Sim, hoje em dia tem muito, né? Pois Dependendo da idade que ela separa, Hoje em ela dia a vai mulher que encontrar... tem que puxar a cadeira pro homem e abrir a porta do carro, né? E pagar a conta. E pagar a conta. E assim, né, gente? Não adianta a mulher se separar e ela não buscar curar essas feridas emocionais que ela tem. Porque senão ela vai repetir padrões de relacionamentos ruins que ela tinha. Então, separou, daqui a pouco tá com outro. Opa, não deu certo. Aí outro. E assim, você vai vendo que existe um padrão de repetição E nesses ela começa a relacionamentos. achar que é com ela mesmo o problema. Tipo, eu que não dou sorte no amor. Eu Mas tenho na dedo verdade ela só tá podre. repetindo aqueles Tá padrões. repetindo os padrões. Aham. Em relação ao castelo que você falou, você não acha que essas mulheres, elas criam esse castelo com as próprias ilusões delas sobre o parceiro? Com certeza. Porque o amor, vou dar uma filosofada aqui um pouquinho. Tem liberdade. Ele tem uma dose de idealização. Mesmo numa relação saudável, né? Você tem a tua idealização ali do início
E com o passar do tempo, você diminui um pouco essa idealização, mas algo fica ali, fica um resquício. Uma fantasia. Uma fantasia, né, a gente tem isso. E aqui não cabe falar só de dependência emocional. Mesmo uma pessoa saudável, a gente quer que o outro seja bonito pra gente. Sim. Então, isso acontece bastante, sim, Júlia. E Você nessa acha que isso tem alguma relação com os filmes de romance? Porque hoje em dia tem uma explosão de conteúdo romântico e de como o amor deve ser. E você acha que isso influencia bastante na visão das pessoas sobre relacionamento? Eu acredito que hoje as pessoas estão mais conscientes do que há uns 20 anos atrás, por exemplo. Eu venho de uma geração, vocês também, das princesas da Disney, do Príncipe Encantado. Então, daquele mundo cor-de-rosa, sabe? E isso nos influenciou bastante. Não que eu não ache as princesas lindas. Mas aí eu acho que tem aquela questão que a mulher, ela sempre vai buscar a figura do Príncipe Encantado, que antigamente era o Príncipe Encantado em cima do cavalo branco, e hoje em dia é o CEO de uma empresa rico numa Ferrari, por exemplo. Você vê 50 tons de cinza, né? Mas eu acho que não é nem essa questão, é do protetor. Também. Sim. Porque o protetor pra mulher, ele pode ser o cara rico, que vai ser uma proteção financeira. O protetor pra mulher X pode ser o cara bombadinho da academia, que ela veja que é o cara forte que vai defender numa luta. Mas não deixa de ser um príncipe encantado, de qualquer forma. Mas eu acho que Só mudou o jeito que você vê, o jeito que você idealiza. Sim, é uma idealização, né? Mas acredito que isso é quase que intrínseco, assim, da mulher. Não sei, me corrija se eu estiver errado. É a mulher intrínseco. sempre busca uma proteção. E o homem, ele busca o cuidado, que é o que ele tinha com a mãe. Exatamente. E muitos homens querem aquela mulher donzela também, né? Acontece. Eles querem a mulher donzela, mas hoje em dia as donzelas são eles, né? Puta que pariu. Exatamente. Só que assim, a gente vê muita discussão, porque a mulher feminina, a mulher masculina, que isso, que aquilo. Só que assim, um homem bem resolvido, ele pode ser um CEO de uma empresa, cara, é bem resolvido, ele não vai se importar dele ter uma mulher poderosa do lado dele. Porque relacionamento não é pra você medir força, é parceria. Então, esse pessoal que prega muito porque a mulher tem que ser feminina, submissa, ele tem alguma insegurança. Sim. Mas e aí a questão de uma mulher poderosa e o Jurandir? Olha, será que você passa por isso? Você que tá assistindo aí, cuidado com o Jurandir do Brejo, hein? Mas sabe que tem as situações também que o Jurandir não aceita a mulher poderosa. Porque ele se vê inferior. Eu falo isso porque eu vi algumas postagens que eles faziam pergunta para as mulheres, assim, que ganhavam bem resolvidas, bonitas. E o que falta nos homens, tal? E era justamente isso que elas respondiam, né? Falta a iniciativa, falta o homem ser homem. Sim, porque sim, é uma reclamação constante. Medo, né? É uma reclamação constante, por quê? Porque hoje, infelizmente, existem mulheres mal intencionadas que se o homem vai dar uma galanteada, ela diz que é assédio. Nem tudo é assédio. Então, existe uma linha tênue entre o ser respeitoso e o assédio. E aí eles ficam com medo de chegar nessas mulheres. Opa, ou eu vou levar um fora. Será? Tem. E outro fator, aplicativos e relacionamento. Porque a gente tá na era dos amores líquidos. Facilitou, né? Facilitou. Então ele entra no aplicativo, ele dá um like ali em quem gostou. Não. E aí a velocidade de troca ali de conversas e tal é muito rápida. Eles se enjoam muito fácil. Eu brinco também. Me parece que existe muito mais mulher do que homem no mundo. Eu acho que sim. Aí o pessoal brinca. Poxa, mas aí tem homem que não gosta de mulher. Daí já diminui um pouco. Sim. Então, o que a gente percebe... Tem muita mulher que parece que tá disputando homem no tapa hoje, assim. É uma coisa impressionante. Eu acho que também tem muita questão, assim, da fase, né? Por exemplo, na fase da Júlia, tá todo mundo começando. Exatamente. Então tá tudo ali, né? Agora, na minha fase,
o que sobrou não sobra, porque já tá tudo casado, daí sobrou. Ou é divorciado, já tem uma bagagem de vida. Já está machucado em algumas Sim, situações. sim. Ah, não quero mais envolver, ou quero uma situação, né, mais Exatamente. tipo de aplicativo, né, algo casual. Superficial mesmo. Sem Superficial. contar os homens que não aceitam que mulher envelheça e vão atrás das novinhas. Ah, Tem. É. Como tem? Tem bastante. As mulheres vão começar dando sinais ali de um rosto enrugado, alguma coisa assim, eles já não querem mais saber. Oi, Leonardo DiCaprio. Olha só! Mandou o Nem recado. tô sabendo dessa. Você não sabia? O Leonardo DiCaprio, ele tem uma idade máxima que ele fica com as mulheres. Ele falou Quando isso? elas... Não, é um padrão de relacionamento dele. E 25, depois que ela... 27, alguma depois coisa que ela assim. chega aham. nessa idade, ele termina e procura uma outra, mais jovem. É, bom, ele pode, né, gente? Eu Mas o acredito, Jurandir- assim, hoje Jurandir. a gente tem muito acesso a... Tem muitas mulheres que estão se cuidando bastante. Então, o processo de envelhecimento, ele acaba Mudando. sendo retardado, de certa forma, né? E tanto que a gente vê ali cinquentonas dando um show nas Nossa, novinhas. Vai na academia. Então, eu acredito que existe o fator da beleza, sim, mas os homens, eles buscam na mulher uma coisa que pouca gente fala. O que ele busca numa mulher, numa parceira? É leveza. E às vezes a novinha tem a leveza que a pessoa mais velha, que já tá calejada, já tá... Não tem, às vezes ela se É torna... claro, às vezes ele mesmo calejou a mulher, aí ele Também? quer buscar a leveza na companheira que ele Sim. mesmo deixou traumatizada. Sim. Ah, vai se fuder. não concordo com isso. É que Aqui, as ó, pra no- vocês, ó, se você faz isso com a tua esposa e depois Olha. quer trocar ela, ó. Recado dado. Mas eu acho... tem a questão, né, igual falamos do cuidado, né, Tem. que ele quer ser cuidado, mas as mulheres dessa outra faixa etária, nossa em diante, elas já sabem também muito bem o que elas não querem. Exato, é muito claro. Então elas não aceitam qualquer coisa. E daí é Não. mais fácil ele pegar uma novinha que aceita qualquer coisa. E você vê Tem. que até as mulheres estão fazendo isso. Hoje em dia tem muita mulher mais velha que elas estão pegando o chamado de homem mucilon. Que é os homens Já bem ouvi novinhos. esse termo. Aham. Já ouvi esse termo, as 40... Tem mesmo. aham. E tem os caras, né, que querem ali o PS5 deles. Aí eles vão aceitar, óbvio. Mas nessas mulheres que você vem atendido, elas conseguem... porque como elas vivem esse luto dentro do relacionamento, quando elas saem, elas já estão prontas pra outras, não estão? Muitas sim, e tem algumas que têm um resquício ali do luto, mas elas conseguem atravessar de uma forma muito mais tranquila até do que o homem, muitas vezes, que dele é pego de surpresa, porque ele, embora a relação estivesse ruim e ele estivesse empurrando com a barriga, ele é pego de surpresa, porque afinal de contas ele estava numa posição, às vezes, cômoda, daquela mulher que cuidava dele, né? Sim. Porque a mulher, ela é muito atrelada à questão do cuidado. Sim. O cuidado é muito atrelado ao feminino. Então, aí ele entra no estado de choque. Às vezes ele acha que a mulher tá blefando quando ela quer se separar. Não, mas você não pediria o divórcio. Aí quando a ficha cai, o homem passa por esse processo, assim... Daí a gente poderia desdobrar, né? Daí tem aqueles que descambam a sair com novinha. Assim, Tem aquele 2 cara por dia. que se afunda ali por um tempo, sabe? Eu ouvi alguém falando, não citarei nomes, de que o nome disso é cardápio. Não, o Tinder, não sei se pode falar. Grotesco. É um cardápio. Gro- Não é um cardápio. Ai, gente. Precisa, o que eu quero hoje? É só olhar ali e pronto. Qual vai ser a carne do dia? Tipo, exatamente isso. E eu não sou contra aplicativo de relacionamento. Eu conheci meu noivo no aplicativo de relacionamento. Não foi no Tinder. Ah, mas eu também. Porém, Meu ex. eu tenho amigas que conheceram seus maridos em aplicativos de relacionamento, casaram, estão super bem. A questão é você usar com estratégia, Sim. sabe? Então tem todo... Que tipo de foto eu vou pôr no aplicativo? Ah, vai chegar o Jurandir, o sem noção ali? Vai, mas você filtra. Sim. Né? Porque os homens que estão no aplicativo, eles estão fora. E tem alguns que estão no aplicativo que eles não têm paciência pra ir pra balada, pra conhecer alguém, porque isso, aquilo. Não. Tô trabalhando, tô focado nas minhas coisas, mas eu quero conhecer uma mulher interessante,
Então, assim, a dinâmica acaba sendo... agora, entre os jovens, assim... Eu não sei Entre como os jovens, porque eu não sou assim, jovem. Hoje em dia eu vejo que as pessoas usam muito aplicativo de relacionamento pra inflar ego. Então, tipo, Tem. pelos números, assim, tipo, Exato. olha quantos likes eu consegui em uma semana. Talvez eu seja tudo isso que eu penso. E na vida real, no offline, vamos dizer assim, não teria aquilo. Isso, aham. Eu vi já uma situação... Então, confesso que entrei já em aplicativo recente, no último ano, digamos assim. E tinha essa situação, tinha uns perfis lá que colocavam o arroba pra seguir, aí seguir lá a pra pessoa divulgar. nem... Era só pra pegar seguidor. Então eram umas coisas Pois loucas, é. assim. Quando a pessoa... Porque, assim, o Tinder realmente virou uma coisa... Ai, posso falar a palavra, será? Fica à vontade. Carniceira, gente. Vai, mete o pau. É um cardápio, a carne de Tá segunda. com velho. Agora, tem um outro aplicativo muito bom, que daí também não vou falar o nome, porque eu não vou fazer Não pode, comercial. mas existe outro Existe um outro, que depois que você é- conta pra depois gente. eu conto em off, que tem umas pessoas de um nível muito bom, assim. Então, assim, a diferença é Vixe, gritante. aplicativo de sugar daddy. Aí não, Sério? daí já é Tem? outro. Acho que deve ter, Ah, tem de Tem, tudo. tem de hoje, tudo né? nessa vida. Tem aplicativo de sugar daddy. Então, assim, é diferente. Só que quando a pessoa entra no aplicativo, daí esse outro você paga, você pode pagar por mês. O Tinder acho que também é assim. Pra você ter mais acesso. E não é, assim, não é um absurdo e caro, mas não é barato. Então, Mas isso já também limita, né? serve pouco. como um filtro. Se o homem tá lá, me segue no arroba tal, o cara não se predispõe a pagar uma mensalidade no aplicativo pra conhecer, talvez, a mulher que seja companheira da vida dele, esse já é um filtro. Sim. Pra que eu vou? Mas o que eu vi, assim, quando eu entrei, né, nos aplicativos, parecia que eu tava numa entrevista de emprego. Não tem... Eu não tive paciência, Ai, meu porque Deus. as pessoas querem saber o que você faz, quase que perguntam quanto que ganham. Daí eu disse, não. Aí Eu tô fora. provavelmente é o princeso. Então... Porque aquele só tem homem, assim, que a princeso. gente tava falando, do homem, assim, que tem uma virilidade, tal, aquele homem com H maiúsculo, uma das coisas que menos importa pra ele é a profissão da mulher, por incrível que pareça. Sim. Ele quer ter uma boa companhia pra ele, não é... Sim. Agora, o princeso, não. O donzelo, ele já quer a mulher guerreira, ele vai elogiar ela por ser mulher guerreira. Nossa, Sim. você é guerreira, eu te admiro tanto por isso. Sim. Vigia. Olha os sinais. Os sinais são dados, viu, Júlia? Não é algoritmo. Os sinais que eu são dados e a gente tem que ver. Escuta a voz da experiência. Eu ainda acho que é o algoritmo, gente. Vocês não vão me convencer de que é sinal. A culpa do algoritmo. Eu sei que o meu celular está me ouvindo. E tem esperança para as mulheres ali que saíram dessa relação de encontrar um homem com H? Ou você já viu em algum caso dessas mulheres que passaram ali, né, por um atendimento contigo e depois, acabaram achando um princeso? Tem alguma história? Tem os dois, gente. Pior que tem os dois. E tem aquelas que seguem sozinhas, felizes. Eu tô bem comigo, vou curtir minha vida, tem meu grupo de amigas, eu viajo. Tem, assim... Geralmente, a que se envolve com o princeso é aquela mulher muito carente, que ela não consegue ficar sozinha. Por isso que eu falo, você tem que curar, você tem que descobrir os teus padrões. Espera lá, por que eu tava repetindo um padrão no meu relacionamento? Eu me envolvi numa relação ruim. Tá, mas que parte minha deu match com aquela pessoa? É como se a pessoa tivesse um velcro. Imagina um velcro. Colou, mas o quê? Sapatão. Velcro pra mim eu associo com sapatão. Olha a mente poluída. A Júlia vai indo, assim, vai fazendo Mas assim, conexões. colou, mas é por quê? Porque você tem alguma coisa ali com a pessoa que atraiu uma pessoa bem curada. Uma pessoa que... Pausa para... Chegou a ficar vermelha. Ai, gente. Não. Eu passei mal aqui. É que, pô, Respira. depois do que eu falei, ela ainda falou colou. Ela foi... Não é esse colou, Júlia, é a afinidade. desculpa. Júlia, é afinidade? Você que tá com a tua mente poluída. Respira, Deixa eu toma respirar uma um água. Ela tá com o olho vermelho. É por isso que eu pedi mais água pra produção, sabe? Eu sabia que eu ia dar risada e que ia até passar mal. Além de tudo, eu sou vidente. Olha. Mas nisso que você falou, até na repetição, né, no cuidado com a repetição,
Conheço uma história que a moça sofria agressão física Sim. pelo marido, separou, arranjou um namorado, mesma situação, terminou o namorado, achou outro namorado, foram 3 seguidos. Eu falava, nossa, mas como que é possível Sim. ela encontrar o mesmo perfil de pessoas? É uma repetição de processos. Uma compulsão e repetição. Hoje ela tá sozinha, né? Eu acho que curou ali essa parte, mas é incrível como tem isso mesmo que você fala, né? As pessoas primeiro têm que se curar e têm que identificar os sinais, e olha, essa pessoa é parecida com aquele perfil, né? Vamos se afastar porque não vai dar certo, vai acabar vindo, né? Então essa leitura, e às vezes ela não tá 100% curada, mas ela tá no processo, o que é muito válido também. Eu não sei se vocês chegaram a assistir recentemente, passou na Netflix, aquele programa Casamento às Cegas 50 mais. Pessoas de 50 anos. Eu vi uns cortes. E, gente, não muda. Assim, as pessoas estão lá com seus 50 e poucos anos de idade, beirando 60, e não muda. Assim, tinha mulheres muito bem resolvidas ali, mas tinha mulheres que estavam aceitando abaixo do mínimo. Uma delas, olha, acho que só faltava ajoelhar, pedir o cara em casamento, e ela já ia ser, acho que o 3º ou 4º, e ela comentou que os casamentos anteriores, todos foram abusivos a ponto de agressão física mesmo. Nossa. Então, e o sujeito ali estava dando todos os sinais que ele não tinha interesse nela. E ela insistia. E ela insistia, ela mandava carta pra ele, ela exagerava, sabe? Aquela coisa, aquela carência de Me veja, olha, eu tô Sim. aqui. Mas isso não tem relação com a necessidade feminina de ser amada por um homem? Para o medo de ficar sozinha, envelhecer sozinha? Também tem, e isso tem muito uma questão social, sabe? Que a sociedade ainda atribui valor às mulheres que estão no relacionamento. Ainda que ninguém saiba que lá embaixo do mesmo teto tá uma porcaria, mas muitos mantêm as aparências, fica aquela coisa assim, nossa, mas é uma tiazona, é encalhada. Isso Óbvio, ela me existe. entende no termo encalhada, a última vez não me entendeu. Tá encalhada, sabe? Eu conheço o encalhado. Agora, não existe dor. A dor de você ser uma pessoa solteira é muito menor do que você estar num relacionamento ruim. É infinitamente menor. Sim. Porque você estar num relacionamento ruim é uma sarna pra se coçar ali. E a depender do caso, né? É um casal com filhos ali, é um vínculo pro resto da vida. Sim, com certeza. Filho é vínculo. E aí aquela, sabe? Então, o que acontece também? Tem mulheres que começam a chegar ali na faixa dos 30 e poucos anos. Opa, o relógio biológico tá batendo, preciso ter filho. E aí, no desespero, acabam jogando fora todos os seus critérios, valores até que seriam inegociáveis, pra ficarem com um cara que não tinha nada a ver com elas, mas é porque o relógio tá batendo e eu quero ter um filho, porque meu sonho é ser mãe. E aí tá feito estrago depois, lá na frente. Adota, gente. Eu vou dar uma opinião polêmica sobre isso. Por que você vai querer ter filho no mundo caótico que tá hoje em dia? Você vai colocar uma criança no mundo pra sofrer? É que pra você que não tem filho, já é complicado, não, assim. Eu tô falando da minha geração aí. É porque é uma experiência. É uma experiência. A experiência é única, né? Ter o filho é algo assim que não tem como explicar. Eu acho que eu amaria demais o meu filho pra pensar ele e as próximas gerações vão sofrer. Mas assim, o mundo tem que continuar. A maneira de continuar, a humanidade é nascendo mais gente. Mas já pensou se todo mundo começasse a pensar assim? Não vou mais ter filho? Acaba tudo, chega uma hora. Tem até país que abre vagas para jovens que paga salário para trabalhar, porque as pessoas não tiveram mais filho, a população tá idosa. É um ecossistema, né? Agora, claro, eu já sou contra, por exemplo, e isso a gente vê em redes sociais, esse pessoal que é de um conservadorismo ao extremo. Não, tem que ter muito filho mesmo, abertura à vida. Já viram esse pessoal assim? Não vi. Tá, mas aí você vê o cara lá que tem abertura à vida. Ele fatura milhões por mês, ele tem, na casa tem babá, tem empregada, tem isso. Daí tem lá 7, 8 filhos. Não é nem que terceiriza, mas você consegue sustentar a estrutura. Sim. Agora, vem o Jurandir lá, escuta uma dessa. Sofrendo o cara não se sustenta sozinho. Se ele já não tem a cabeça boa, e começa a escutar esse cara, não, porque eu tenho que fazer um monte de filho.
Aí que dó dessas crianças, gente. Sim. Sabe? Porque não é barato ter um filho, né? Não, É caríssimo. E a questão Não financeira. só financeira, mas emocional e mental Emocional, também. Sim. exatamente. É um peso muito grande você ter uma criança. Porque você tá deixando um ser humano pro mundo, pra ser uma pessoa boa pra sociedade, pra contribuir ali. Então, é o financeiro, é o emocional, é o tempo de qualidade com aquela criança. Exatamente. Envolve muita responsabilidade. E hoje em dia, no mundo do jeito que tá, né? É trabalho, é estudo, né? Sim, o tempo com a sim. criança, ele acaba sendo bem restrito, né? Então, responsabilidade na hora Então, de assim, ter filho, né? Mas vamos puxar o gancho pra relacionamento de novo, porque se deixar a gente vai muito longe. Vai parece as viajando, comadres. Falando de Jurandir, o que você pensa sobre homem rachar a conta Ah! ou até mesmo a mulher pagar sozinha no primeiro encontro? Não, eu não falo no primeiro. Então, primeiro, sim, Ela básico, foi mais mas longe. todos, eu acho que, sei lá, deixa a Aline falar, que eu não vou dar minha opinião agora. É falta de cavalheirismo. Você tá no primeiro encontro e quer rachar. Imagina o seguinte, vou trazer uma situação aqui. Você é uma mulher lá com seus 23, 25 anos de idade, aí você conhece um homem que te convida para um date. Chega lá, você tá com a tua cabeça, eu quero conhecer alguém pra namorar sério, depois casar, ter uma família. O mancebo, o Jurandir, quer rachar a conta com você. Se ele tá na fase de conquista e já quer rachar conta, o que você vai esperar de um homem desse depois? Imagina você dar continuidade nessa relação, aí você casa com ele, você engravida, aí o cara quer rachar até a cesariana. Não, você vai... As fraldas aqui são meio a meio. Aí você entra no puerpério, que é um período tenso pra mulher ali do Sim. pós-parto. Sim. E ele tá lá, e aí? Quando que você vai voltar a trabalhar? Você tem que botar dinheiro aqui em casa. Esse é o perfil, né? Então, os sinais estão aí. E eu vejo uma opinião crescente na internet de que o homem, quando ele realmente quer uma mulher, ele impressiona. E isso pega muito já no primeiro encontro. Sim. Se ele não quer te impressionar, ele acha que você não vale a pena o suficiente pro o esforço dele. Eu acredito muito nisso, porque o homem que tem um real interesse, ele move mundos e fundos pra ficar com aquela mulher. Quando ele está apaixonado, né? Fazem tudo. Não, e assim, não é só o apaixonado, mas ele começa a observar características dessa mulher que ele aprecia. Nossa, ela é uma boa companheira, nós temos afinidades, ela não é uma pessoa... Não vai ser aquela mulher que convive comigo e fica me enchendo o saco, por exemplo, sabe? Então tem isso também. Ele vai... Assim, o cara que tá interessado, ele dá nó no pingo d'água. Mas, voltando à parte do pagar a Deus. conta, eu quero os comentários. Homem paga a conta só no primeiro, em todos, porque eu acho que o homem tem que pagar a conta em todos. Mas, Eu já penso que uma coisa é ele pagar no primeiro encontro. Agora, se futuramente ele tiver com alguma questão financeira, aí Exatamente. tudo bem vocês racharem. Pode acontecer, Uhum. né? A nossa vida, ela não é linear. Pode Exatamente. acontecer um caso fortuito ali, que por um tempo... E depois que casa também. Eu parto muito do princípio de que o dinheiro é do casal. Exatamente. Sim, Então, não exatamente. importa a fonte. De repente, ele tem três fontes de renda e você tem uma. Ele tem 3, você tem 2 fontes. Junta tudo, é do casal. Tem que alinhar Exatamente. essas coisas. A partir do momento que já tem uma... Intimidade. É, uma Intimidade. intimidade. Uma Olha, conexão. hoje você paga, hoje eu não, né? Tá Também. negociado, não recebi ainda. Agora, o tradicional que eu tenho visto é os homens chamam pra sair e na hora da E conta... chega na hora... Ai, Vamos ver o que você consumiu. É, Não, Ó, péssimo. uma coca sua, um lanche tem seu, o áudio o meu na foi internet isso, do cara cobrando o dinheiro da casquinha do Mac, da eu menina. vi esse. Ah, eu também vi vi. esse. Olha, eu fiquei passada. Minha marrota que eu tô passada. A gente passa vergonha por eles, né? Sim, Mas isso é que sério que você tá vergonha. fazendo isso? Sim. Olhando assim, querido, você quer uma cesta básica? Você tá precisando de ajuda? Eu te ajudo, não tem problema. Eu levo um arroz com feijão na sua casa. Mas será que não é porque as mulheres tomaram essa posição de a fortuna, de eu faço isso? Porque a questão, igual nessas mulheres que eu falei, que eu vi no vídeo, Sim. elas são mulheres que têm condições de pagar a dela, do cara, do outro, mas elas querem ter o cavalheirismo, igual Sim, você falou, exato. do cara de, não,
né? Eu pago isso aqui, mas será que não é essa posição do mulherão tal, acabou deixando eles mais frágeis, mais assim? A mulher que entra nessa postura do mulherão, eu dou conta de tudo, não deixa que eu pago, tal, no fundo, inconscientemente, ela quer ter o controle ali na relação da situação. É como se ela quisesse ficar numa posição de superioridade. E relacionamento não é campo de disputa de poder. Sim. Não é, nem do lado do homem, nem do lado da mulher. É parceria. Talvez ela nem saiba disso, porque é um processo inconsciente, sabe? Que eu sou toda poderosa. Então, a gente vê mulheres de uma classe alta que só se envolve com o Jurandir. Mas por quê? Porque ela quer ficar nessa posição de superioridade. Aí, o que acontece? Ele começa a se sentir... Ele se sente inferiorizado em determinado momento. E para compensar isso, ele trai essa mulher. Olha que absurdo. E aí ferra com a cabeça dela, que ela pensa, como assim? Eu sou poderosa, eu sou linda, maravilhosa, como é que esse traste tem coragem de me trair? E aí ferra com a cabeça de tudo. E você acha que a mulher sustenta um homem por amor? Por amor? Não, desde eu te sustento, eu te amo, eu te dou tudo, eu te... Eu não acredito que seja amor, eu acredito que seja dependência emocional. Desde que eu dou conta. E muitas vezes ela tem uma raiz atrelada. Você só vai ser amada se você for útil, se você for produtiva, se você for pau pra toda obra. Se você fizer algo. Se você fizer algo. E essa mulher, ela tem dificuldade em receber não é nem o afeto, mas assim, tem mulheres que têm dificuldade em receber gestos de cavalheirismo, assim. Ela se sente deslocada, culpada, ofendida, sabe? Então tá muito nessa raiz, assim, que eu vejo. E agora eu vou puxar um assunto polêmico. O que você acha da ideia da mulher crescer junto com o homem? Eita, que essa é polêmica. E eu vou dar minha opinião e agora vai ser polêmica e talvez eu seja cancelada. Vamos lá. Vamos ser canceladas juntas, dependendo do que você falar. Eu acho que depende da fase, mas vamos ver o que a Aline tem a dizer. Sinceramente, a mulher que é muito bonita, ela tem licença poética para escolher se ela quer crescer junto ou não. Ou se ela quer um homem já pronto. Me sustente. Não é nem o me sustente, mas assim, que já tá numa condição bem estabelecida. O velho da lancha. Não precisa ser necessariamente o velho da lancha, mas ela pode escolher, ela tem licença poética, ela é muito bonita. Você tá falando daquela mulher que todos querem ter. Porque, gente, não vamos ser hipócritas, tá? O homem quer a mulher bonita, ele quer a juventude e quer a beleza. A mulher, ela quer ter segurança material, emocional. Então, é hipócrita dizer, porque mulher é interesseira. O homem também é interesseiro. Sim, com certeza. Mudam os interesses. E tá tudo certo, vamos juntar os interesses aqui. Pronto. Eu conversei com um psicólogo de uma agência de namoro e ele falou assim pra mim, não vou citar o nome, depois eu peço autorização. Mas ele falou assim, ele faz o perfil psicológico das pessoas, é bem bacana esse negócio. Ele falou assim, os homens feios querem mulheres bonitas, mas são ricos. E as mulheres bonitas querem homem rico. Ele diz que isso é o perfil que ele vem traçando. E assim, a gente vê muito mulherão assim com homem feio. Mas por quê? Porque ele transmite segurança pra ela, seja financeira, seja emocional. E aí o feio se torna bonito aos olhos dela. Mas é a proteção A mulher também, tem né? isso, né? De, por exemplo, em personagens fictícios, ela acha monstros, como a fera da Bela e a Fera. Elas se apaixonam pela fera. O homem já não se apaixonaria por uma fera, porque ele vê a beleza. Exatamente. Os homens querem mulher bonita. Aquele homem, ele vira... né? Daí você vê lá os apelidos que ela dá pro homem. Ai, meu lindo, meu isso, chuchu, meu chuchu, que seja. Às vezes chama de chuchu pra não ter que chamar de lindo, porque sabe que vai ser contrariada, né? Não, e do jeito que estão as coisas hoje, às vezes é melhor, você pode
Assim, um não feio demais pra você passar vergonha e não bonito demais pra você não se incomodar. Mas é aquela coisa. Tem uma música, não tem assim? Não sei. Às vezes você fica com o feio e o feio vai lá e te mete chifre porque Pior ele começa a ainda. agir como se fosse bonito. Ele age como se fosse bonito. Que revoltante. Ai, Mas não é meio machista se a gente pensar assim. E o contrário, tipo, se a gente pensar, a mulher sustentar o homem, a gente pensa que não. Mas o homem sustentar a mulher já. A gente não tá assumindo esse discurso meio machista? De certa forma, sim, né? Mas tem a O homem questão... pode sustentar a mulher por amor, porque ele ama ela, porque ela é bonita. Sim. Mas a mulher sustentar o homem porque ela ama ele, porque ele é bonito? E eu considero muito as questões biológicas, as diferenças biológicas entre homem e mulher. Não, assim, a gente busca igualdade, nós temos igualdade em termos de dignidade, só que não dá pra dizer ali, olha, nós somos iguais. A biologia do homem é uma coisa, da mulher é outra. Olha quanto a gente é cíclica. A gente passa por menstruação, por puerpério. Você muda de humor, às vezes, dependendo do teu ciclo, 10 vezes por dia. A gente precisa de pausas ali no meio das nossas tarefas pra gente respirar, senão a gente começa a ficar bitolada das ideias. E o homem, ele geralmente consegue ficar por um longo período numa atividade, só que quando ele para, ele precisa ficar ali, ele com ele, naquela caixinha do nada. A mulher chega, vai fazer comida, vai dar banho no filho, vai fazer mil Só coisas. que assim, a mulher tá muito sobrecarregada. Assim, a gente acumulou muitas funções. Isso é verdade. Ao mesmo tempo em que a gente teve conquistas, a gente puxou um acúmulo de funções e isso está adoecendo as mulheres. Silenciosamente, eu muitas vejo uma vezes. opinião popular na internet de que a mulher hoje em dia ela trabalha, ela paga metade das contas, mas ao mesmo tempo ela chega em casa, ela limpa as coisas e ainda cuida dos Exata. filhos. Então a carga que elas acumulam ficou muito maior. É a dupla realidade. jornada, né, da Isso, mulher. é essa palavra. E Obrigada. tem umas que tem tripla ainda, porque ainda resolve estudar outra coisa. Então, assim, Sim. ficou muito pesado. O difícil é encontrar esse equilíbrio, O né? equilíbrio. O equilíbrio nas relações, né? Sim. E qual que seria a maior dor após o término? E tem uma faixa etária, as mulheres tendem, assim, o que eu tenho visto nos atendimentos, as Sim. mulheres tendem a separar com 30, 40, 50... Tem uma faixa etária que... Porque tem a crise dos 30, vai que ela resolve na crise dos 30, mas tem, geralmente, os... que eu tenho visto, né? Sim. Na minha faixa etária, ali por volta dos 40, nossa, tenho visto tanta gente separar. Isso que eu ia dizer. Muita gente na faixa dos 40, 45. Vez ou outra a gente vê alguém acima dos 50. Mas, assim, o que é um fator também? Porque tem aquelas pessoas na faixa dos 40 que separam, que casaram ali quando tinham seus 20 e poucos anos. Muito novas. Às vezes tinha 28, então o casamento durou 12, 13 anos. E tem gente que casa ali com 35 e beirando os 40, 40 e pouquinho, está separando porque as relações estão durando menos. Será que a crise dos 30 passou para os 40? Pulou, mudou, né? Eu acredito que as pessoas estejam também mais intolerantes nos relacionamentos. E outra coisa, nós estávamos conversando antes de entrar aqui no ar, ter critérios muito bem definidos para escolher com quem se relacionar. Quais são os teus valores inegociáveis? Você sabe quais são? Quais são os seus valores que você flexibilizaria? Por exemplo, você se relacionaria com uma pessoa que fuma? Para você é um valor inegociável? Inegociável. Então, poderia perguntar para alguém e falar, não, para mim eu flexibilizaria, por exemplo. Uhum. Você... Às vezes até tem uma questão de estilo de vida, vamos supor. Deixa eu tentar pensar num exemplo agora aqui. Não, você estava falando isso, eu estava lembrando da questão religiosa, né? Que as mulheres têm essa questão tanto na escolha, né? Sim. E quanto até no término, né? Algumas religiões, né, insistem ou falam que você tem que casar para sempre, não importa o que aconteça, Sim. né? E você já atendeu alguma pessoa assim que seja mais religiosa e que eu não posso me separar porque
é um pecado, porque Deus não Sim, permite. Porque alguma a coisa Bíblia condena o divórcio já, e na minha rede social chegam mulheres me abordando sobre isso. Olha, eu tô sofrendo. É triste, assim, mas tem umas que sofrem agressão. Mas separar não é uma opção, porque a igreja proíbe, ou a Bíblia, etc, etc. Então, assim, precisa também ter um discernimento com essas situações. Porque, se a gente for falar de Deus, Deus não fez a mulher para ficar em casa sofrendo agressão do marido. Então, não é questão de você ser superficial nas coisas. Mas espera lá, vamos pensar um pouco. Um dia uma mulher chegou para mim falando que descobriu que o marido estava passando bens para a mãe dele. Olha que filha da mãe. Já estava se preparando para separar. Aí ela foi lá na instituição religiosa que frequenta, foi pedir conselho para a pastora, e a pastora falou que era um absurdo ela tá pensando mal do marido. Ah, que absurdo. Só que assim, a gente tem a lei de Deus, porque assim, se você for analisar o que ele estava fazendo, além dele estar traindo ela, porque ele está traindo a confiança dela, isso é uma traição. Traição financeira, né? É uma traição financeira. Configura abandono também. Ele tá abandonando essa mulher. E aí, a Bíblia proíbe? Então, quem que vai dar a segurança depois, né, para essa mulher? Então, né? Então, assim, tem a lei de Deus, mas ali era um caso que ela deveria consultar a lei dos homens também, que tá aí, pra gente fazer uso, né? E tem muita questão, assim, até uma professora comentando assim, pensem bem na hora que for casar, o regime de casamento. Com certeza. Porque é tudo muito lindo, tudo ali, mas na hora de fazer o contrato, né, faz um contrato ali de separação total de bens. Mas aí a mulher para de trabalhar, cuida dos filhos, o homem continua estudando, continua trabalhando. Nativa ali no mercado de trabalho. trabalho. Cresce, recebe outros cargos, ganha mais e mais. E daí na hora de separar, a mulher acabou com o período que ela poderia fazer tudo Sim. isso. Não tem como se realocar no trabalho. E ela fez uma escolha ruim na hora do contrato, né, de separação. Aí ele fala que ela nunca trabalhou. Ficou ali na retaguarda, cuidando de filho, para que ele pudesse voar. E aí, na hora da separação... Aí ela fica totalmente abandonada, Claro literalmente. que assim, tem situações... a pessoa... Vamos supor, o homem ele tem muitas empresas, e aí por uma questão de proteção do patrimônio mesmo, ele casa em separação total de bens. Então, eu conheço uma situação assim, por isso que... Só que aí existe o pacto antinupcial, que você pode prever cláusulas que, tais bens vão ficar no nome dela, então, vou passar um apartamento pro nome dela, tal, porque caso aconteça alguma coisa com a empresa, não vai recair no patrimônio. E se porventura um dia ela separar, ela tem um patrimônio. Ela tem onde morar, tem, carro, pelo menos, uma coisa. Exatamente. Sabe? Então, porque esse pessoal, né, que tem mais condição financeira, que tem mais bens, né? Geralmente eles complicado. casam no regime de separação total. Sim. Mas tem que ser tudo muito bem Muito bem conversado. conversado. Não é simplesmente aceitar isso aí. Não, você fica em casa e cuidando das crianças, tal. E daí ela não recebe nada por participação daquelas empresas. Ela não tem nada no nome dela. Até na parcial de bens, né? A pessoa casa na parcial, tudo que você tem ou tinha tá ok, é seu. E daí o que construir daqui pra frente... Na constância do casamento é dos nosso. dois. Independente se só ele trabalhava fora e ela não. É dos dois. É até um pouco mais justo. É mais justo. Assim, né? E a Vamos maioria hoje construir casa junto, assim. né? Mas tem casos que não há essa conversa, né? Não há essa discussão, como vamos seguir adiante, né? E isso passa a ser um problema lá na frente. Lá na frente. E é importantíssimo. Tudo tem que ser muito bem alinhado antes do casamento. As pessoas evitam conversas desconfortáveis e tem uma grande dor de cabeça lá na frente. E falando em conversas desconfortáveis, vamos lá. O que você acha sobre homens que eles não tiraram o cordão umbilical da mãe, não desconectaram e casam? Olha, isso prejudica muito a família que ele forma. Porque a partir do momento que você sai da casa da tua mãe para constituir a tua família, na ordem de hierarquia, a família nova tem que ser a prioridade. Não significa que ele vai cortar laços com a mãe. Não, nunca mais vou ver minha mãe agora. Não é isso. Só que isso
traz impactos negativos para a nova família e ele tá usufruindo daquele conforto que ele tinha. Então, assim, o que eu vejo, né? Tem homens que não soltam do cordão umbilical, aí a sogra começa a dar pitaco na criação de filho, e aí a mulher se incomoda, não, mas a minha mãe tem experiência, escute ela, e aí gera um caos, gente, sabe? Nossa, um caos. Tem e ainda mais aqueles mexer vídeos com na o filho, internet, né? Do chá revelação, a mãe do correr pra abraçar o eu cara vi, e eu vi atrapalhando o também. momento que deveria ser do casal e Tipo, o cara mulher não fala nada. A mulher fica assim, né? Eu acho Em que ele fez comparação, alguma coisa assim. É que tem vários casos, É. assim. Tem uns que a mãe corre abraçar e o cara abraça a mãe, tem outros que ele, tipo, abraça a esposa antes da mãe chegar. Eu acho que foi esse da esposa que eu vi. Que ele É. abraçou a esposa Tem antes. dois casos. E a mãe saiu com uma cara assim, né? Meu filhinho. Justo, né, gente? É o momento do casal. Com certeza. Isso aí é opinião polêmica na internet, mas... Bastante. Só que daí, quem que acaba polemizando mais, assim? Porque eu vejo... São as mulheres mais velhas, que são as mães que nutrem esse filhinho ali, querem deixar o É o filhinho filhinho embaixo da da mamãe. asa. Ela acha que ela tá sendo muito boa pra ele, mas na verdade ela tá evitando o crescimento dele, o amadurecimento desse homem. E vira É o tudo nenenzinho da mamãe. Aí virou da um mamãe. motivo Fofinho. de separação também, a sogra. Olha, então isso é bem complicado e acontece, sabe? E você Sim. acha que tem pessoas que confundem química com vergonha na cara? Falta de vergonha na cara? Vergonha. Tem gente que confunde. Ah, mas Por por que quê? vergonha na cara? Vamos lá. Porque assim, a pessoa tá com alguém levada pela química, só pela química, e ela tá na fase da paixão e ela tá cega para defeitos absurdos daquela pessoa. Uhum. Ai, mas aquela química, eu nunca vou ter uma conexão com uma outra pessoa como eu tenho com ele. Uhum. Tá naquele furor, na paixão, no fogo. Aí chega um período, o cara de repente é um tranqueira, trata ela mal. Passou. É aquele típico cafajeste. E vai, e volta, e some, e reaparece. E aí ela sempre sucumbe. Então aí chega uma hora que começa a ser falta de vergonha na cara mesmo. Dela, né? Dela. Falta de respeito com ela mesmo, Falta na de verdade. respeito na com verdade, ela mesmo. Né? Eu não me prezo o suficiente pra dar um basta nessa situação Uhum. e ficar com alguém que me valorize. Algumas Alguém que pessoas queira dizem estar. que o casal se reconcilia na cama. Ah, aquela clássica Tem da a música música. entre tapas e beijos. Existe. Exatamente. Tem gente que é movido por isso, sabe? Se a pessoa precisa... Mulheres não sejam movidas a piroca. não sejam movidas por esse tipo de coisa. Porque se você, pra você ficar bem com alguém, você precisa sempre brigar, tem alguma coisa errada? Sim, com certeza. É polêmico, né? A Nelise ficou pensativa. É complicado, porque acho que tudo não terás, como diz, né? Não vai ter a pessoa que vai ser boa, que vai ter química, que vai ser tudo. E é uma visão muito madura, você ter essa consciência de que não vai ter tudo do teu pacote ali. Tem que escolher. É uma posição muito infantil, você fica numa posição muito infantil de, não, eu só vou me relacionar com alguém quando preencher este meu amplo checklist aqui, sabe? Então, tem uma coisinha fora, pronto, já não serve. Uhum. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela comentando lá de uma amiga dela que conheceu alguém no aplicativo, um cara interessantíssimo, estava super interessado nela, e ela, mas não sei, porque ele não tem tal coisa que eu queria. Daí, acabou dispensando essa pessoa muito bacana. Deu questão de 3 meses, ele apareceu na rede social com uma namorada feliz da vida dela. Ai, que arrependimento. Ele estava procurando alguém bacana. Ele queria uma relação séria, diz que estão firmes e fortes ali, ele encontrou uma namorada dela. Ai, eu não acredito que eu dispensei esse homem, assim, Olha sabe? só. Por quê? Porque não preenchia o checklist dela e era uma pessoa bacana. Muito E às vezes a exigente. pessoa tem aquela coisa de confundir amor com borboletas na barriga, que na verdade é ansiedade. E daí, quando ela Gente. encontra um relacionamento tranquilo, ela acha que aquilo não é amor e que não vai dar certo. Sim, porque a pessoa tá tão acostumada a entrar em relações disfuncionais que o conforto... Sabe aquela música do Cazuza, A Sorte do Amor Tranquilo? Uhum. Sim. Quando ela tem a sorte, entre aspas, do amor tranquilo, aquilo gera desconforto nela, ela não consegue sustentar isso. É louco pensar nesse Eu tipo acho de que coisa. até aquela história do homem que ele é alimentado todo dia com o bolo com mofo, e daí ele vai comendo até que ele costuma, ele fala, então, isso é amor. É uma correlação, assim. Daí quando ele vai experimentar o bolo de verdade, ele fala, isso não é amor. Sim,
E acontece. Demora pra ver, né? Demora pra sendo cair o intoxicado, padrão, Porque no dia a dia. justamente, a pessoa fica presa naquele padrão que é nocivo pra ela, mas é o que causa borboleta no estômago. É o que causa Aquela adrenalina. aquele assim, fogo. E aí, Paixão adolescente. e aí, quando ela tá com uma pessoa estável emocionalmente, porque quando a pessoa tá, ela tá muito na dependência do fogo e das borboletas do estômago, ela tá ela fica nesse padrão e que nada mais é também do que uma dependência, sabe? E como que você vai quebrar isso, sabe? Então... Como tratar essas mulheres, né? Isso. E tem muito uma questão de... Tem mulheres que elas não têm referencial do que é um relacionamento saudável. Do que é um masculino saudável. Né? Seja por histórico familiar, seja porque foi aquela menina que os pais separaram, daí às vezes o pai sumiu, ausente. Muito ausente. Às vezes era ausente até emocionalmente. Tem casos que ele era presente ali fisicamente, mas ele era emocionalmente muito ausente. Daí tem aquela questão da carência de pai, né? Você acha que tem, por exemplo, mulheres que gostam de homens mais velhos, que é uma projeção da figura paterna? Existe isso? Existe. Nem sempre é, mas existe isso muito forte, sabe? Porque o pai dá proteção. É a proteção. De novo, volta. A gente volta na questão proteção. Então, ela busca compensar. A gente se relaciona por... Os nossos primeiros modelos de figuras amorosas são os nossos pais. E aí tem aquelas pessoas que se relacionam... Nossa, às vezes assim, eu conheci mulheres que se relacionaram com homens que tinham até a mesma profissão do pai. Impressionante. Nossa. E você acredita no amor sem sexo? Ai, gente, eu não acredito. Tem Eu que acho ter. que amor sem sexo é amizade. Sexo é amizade. Como que é? É a música da Rita Lee. Da Rita Lee. Porque o amor entre homem e mulher, o amor exatamente de casal, é sem sexo, gente. Porque aí você tá tirando o componente do erotismo, né? É o componente erótico ali da relação. Claro que quando a gente fala de um casal mais velho ali, vamos supor, tá na terceira idade, talvez, muitas vezes. Aí a gente não minimiza a palavra certa, mas é diferente, a frequência vai ser menor, né? Sobra o carinho, sobra o companheirismo. Mas um casal mais jovem, tal, que fica ali... Ai, eu não acredito. Ele tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um Porque equilíbrio. ao mesmo tempo, a gente comentou mais cedo, o amor ele não pode ser só sexo, né? Porque Não em algum pode. momento aquilo vai faltar. Exatamente. E daí, se você não tem uma relação bem estabelecida, você vai procurar em outros lugares, como acontece por aí. Os Infelizmente. homens, geralmente, né, que buscam, né? Eles não Sim. querem sair do relacionamento e buscam daí o sexo Agora, claro fora. que assim, a gente vê uns absurdos até em redes sociais, né? Falando essa parte mais sexual. Não é questão de frequência. Cada casal vai ter sua frequência. Sim. Agora, se você tá ali meses, né? Na Opa! seca. Não tem frequência. Gente, pera lá, né? Vamos olhar pra isso aqui. O que a gente precisa trabalhar pra melhorar isso? Tem alguma coisa ali que tá pegando, A gente não é normal você ficar meses na seca. né? Alguma coisa no relacionamento Tem alguma tem. questão, às vezes, hormonal. O relacionamento não tá legal a ponto de não sentirem vontade. Então, é preciso olhar pra isso. Eu sempre falo, se a tua relação, não só do ponto de vista sexual, mas no geral, não tá ruim ali por 2, 3 meses, procure ajuda. Não deixa o negócio piorar. Sim, vai se Se não virar bola de arrastando, né? neve. Tenta voltar pro eixo o mais rápido possível, sabe? Porque chega uma hora, se você vai jogando a sujeira pra baixo do tapete, virar aquela bola de neve, vai chegar um momento que um olha pra cara do outro e fala assim, nossa, em que momento que a gente se perdeu? Não, e eu tava vendo aqui a letra, né? Que eu já confundi toda a letra quando eu tentei cantar. Mas é muito isso que diz nessa letra aqui da Rita Lee, né? Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. Amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. É bem isso, né? Essa música é maravilhosa. Sim. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha e amor é sorte. Boa sorte, galera. Boa sorte, galera. Mas é isso, porque o amor é prosa, né? Então, se você tem
o sexo que é tudo, é o esporte, é a fantasia. Sim. E o amor é aquele acolhimento, é o que vem depois, é a conversa, é a companhia. Agora, né? você ter os dois juntos é maravilhoso. Aí tem que ter tudo pra casar, né? Aí casa. Mas você acha que o amor realmente é sorte ou ele é uma construção? Construção, com certeza. Com certeza é uma construção. Construção, escolha, porque passada a fase inicial da paixão, que dura ali entre 2, 3 anos, vamos dizer assim, que é como se as máscaras dos defeitos começassem a cair. Os defeitos da pessoa que tá com você, eles ficam muito evidentes. E aí você vai se dar conta, opa, pera lá, eu consigo lidar com isso? Isso é esse é um defeito ok pra mim? O que sobrou depois da paixão, né? O que sobrou? Opa, ok, eu consigo. Então, assim, é o momento da construção mesmo, que você tem que ter intencionalidade. Os dois têm que ter intencionalidade para alimentar essa relação. Até nessa parte sexual mesmo, assim. Não é que a mulher seja obrigada, não vai negar pro teu marido, não é isso, mas... Opa, pera lá, tô muito tempo, tipo, cada dia uma desculpa e tal. Pera lá, vamos começar a criar situações propícias, ter uma intencionalidade, vamos reservar um dia da semana pra nós sem os filhos, pra gente se curtir, jantar fora, fazer alguma coisa diferente que seja, pra alimentar isso, sabe? Eu vejo assim, em terapia, né, que eles tratam assim, como que era o antes, o durante ou na paixão. Porque aí passou esses 2, 3 anos, ficou, e as coisas mudaram, né? Ficou o amor, ficou os defeitos, ficou tudo. E as coisas mudaram demais. As e daí responsabilidades compartilhadas. E é esse retorno, né? Retorno pro antes, pra salvar, digamos, a relação, né? Trazer tudo aquilo que fez os dois ficarem, né? É sempre bom lembrar, mas por que nós estamos juntos? Sabe? Porque, veja... Às vezes o casal se conheceu numa fase, assim, ele trabalhava horrores. Ela, sei lá, fazia faculdade, trabalhava durante o dia. Mas eles davam um jeito de se encontrar. Sim. Davam um jeito, mesmo no meio do cansaço. E por que depois que casa, então agora tá garantido, vamos relaxar. E o casamento morando separado? Funciona? Você acha que funciona? Eu conheço casos em que funciona. Inclusive, esses dias eu estava conversando com o meu noivo e ele comentou de uma advogada que ele conhece, que ela mora no Brasil, acho que ela mora em Londrina, Maringá, não me recordo agora. E o marido dela mora na Itália. Nossa, aí é mais complicado. Só que o que acontece? Eles não têm filhos, então assim, a dinâmica tem funcionado. Eles estão há 10 anos juntos. Nossa. Só que assim, eles não têm filhos, porque imagine filho em idade escolar. Então, ela fica 6 meses na Itália e ele fica 6 meses aqui. Eles fazem essa... Mas aí eles não estão separados. Não. Só eu achei que era um casamento. Porque eles estão casados, só que eles passam um período... Eles fazem isso. Mas é aqueles que moram realmente separados. Por exemplo, se vem 2, 3... Um namoro. 2, 3 vezes na semana, final de semana fica junto, mas aí na hora ou vai cada um pro seu lado, ou mais, aquelas situações que casam e cada um tem seu quarto. Então, olha só, vamos por partes, né? então. As duas partes de casamento separados, né? Nessa questão dos casais que eles casam, mas moram em casas diferentes na mesma cidade. Funciona? Funciona. Mas será que não seria o caso a gente pensar que eles não querem se envolver tão a fundo? Porque daí a gente só se encontra pra parte boa. E isso pra mim é como se fosse um namoro. Mas não é bom namorar sempre? É gostoso, lógico. Mas se tá com contrato daí, com contrato. Só que assim, não cabe a gente julgar, né? Não é sim. uma questão de julgamento, mas assim, pra gente refletir. Será que eles não estão evitando alguma coisa? Não tem uma certa indisponibilidade ali? Mas a gente brinca que o problema depois é lavar a cueca e a toalha molhada em cima da cama. Tem até a Luana Piovani falando, casar? Toalha molhada na minha cama? Nunca mais. Mas ela é uma pessoa muito ferida, Luana, em matéria de relacionamento. Né? Muito, assim... Daí eles perguntam, mas você tá namorando? Ela, estou apaixonada. Agora, qual que era a outra situação? Você falou dos quartos separados, né? Sim, casa, mas cada um tem um quarto. Daí eles só
dormem juntos pra coisa boa lá, né? Não dorme, né? Não dorme, convenhamos. Não dorme. Mas assim, vamos supor uma situação, por exemplo, um dos dois ronca demais. Gente, porque assim, eu tô falando porque eu já vi acontecer. Uma pessoa tem o sono muito leve, um do casal, e o outro ronca demais e atrapalha o sono do outro. Ué, daí, qual que é a solução? Não, mas Vamos ter que dormir em quartos eu vi casal... Mas a melhor parte do casamento é dormir de conchinha, gente. Depende, né? Eu vi casal que casou, comprou apartamento com quarto suficiente pra cada um. E eles já casaram e cada um foi pro seu quarto. Juro, conheço. Só não posso dar nomes. É aquela pessoa assim, não, eu gosto de dormir aqui com o meu espaço, eu não quero dormir de conchinha, eu durmo atravessada na cama. Às vezes a pessoa do Mas nome será toque. que não afasta? Pode ser. Não afasta, sim? Será que sustenta essa relação por muito tempo? Desse jeito? Tem que saber lidar e trazer ferramentas, mecanismos pra não gerar afastamento. Porque é muito exatamente. Amadurecimento, né? Sim. Mas é que também relacionamento não é receita de bolo, Não né? é receita. É um acordo então, entre assim, o casal que dá certo pra eles. o que a gente vai fazer pra alimentar a nossa conexão? Ok, a gente dorme em quartos separados, não tô julgando. Mas como que a gente vai alimentar a nossa relação? Por isso, assim, tem muito essa questão da intencionalidade mesmo. Às vezes, o que pode ser algo intencional? Mandar uma mensagem lá no WhatsApp pra ele no meio do dia, como é que você tá? Ele também, uma mensagem carinhosa, né? São pequenas coisas que vão alimentando o vínculo nesse relacionamento. Olha, lembrei de você, trouxe isso aqui pra você. Ai, gostei desse chocolate. Trouxe esse chocolate que você gosta. Sabe? Essas coisinhas assim que vão... Falo coisinhas porque são coisas simples. E as pessoas vão se perdendo aí no meio do caminho. Você falou sobre o casal que ficava 6 meses juntos, 6 meses separados. Ela se interessou. Eu fiquei pensando, e na questão da fidelidade? Não, mas esse casal que ela falou, os dois vêm pra cá e os dois vão pra lá. Mas e no caso de casais que realmente são separados, assim, fisicamente? Namoro e casamento à distância. O web casamento, web namoro. O web casamento é novo, tá, gente? Eu já vi o web namoro. Então, aí tem o combinado deles. Né? Pode ter o combinado da fidelidade, né? Porque, assim, eu sou muito tradicional nesse sentido. Que, né, a gente tem que lembrar que nem todo mundo é monogâmico, gente. Exatamente. É importante lembrar e respeitar. Mas vamos partir da premissa monogâmica, né? Olha, tudo bem, a gente mora em locais diferentes, mas um tem que ser fiel ao outro. Como que fica a questão da fidelidade? Você tem que confiar, até que se prove o contrário, outro é fiel. Só não tem chifre quem não procura saber, né? Porque imagine a pessoa, isso nessa outra situação hipotética, né? A pessoa tá 3 meses lá na Itália e daí a pessoa, a namorada ou a esposa vai lá uma vez nesses 3 meses. Será que o cara ficou fiel esse tempo todo? 3 meses com uma visitinha dela? Né? Complicado. Pra mim não seria um modelo de relacionamento que funcionaria. Mas eu não julgo quem faz isso. E em termos de fidelidade, bom, se você não tem autoconfiança, segurança interna suficiente pra sustentar esse modelo de relacionamento, então nem entre nessa. E falando de fidelidade, essa questão, você acha que existe uma ferida que faz a pessoa ser infiel? Ou não, é caráter mesmo, quem é infiel sempre foi infiel, sempre traiu, ou não? Tem situações dentro da relação que torna aquela pessoa infiel. Igual os homens que você falou, os homens às vezes não estão felizes no casamento, não termina. E vai empurrando com a barriga. E vai empurrando com a barriga, mas aí arranja outra pra suprir aquela demanda que às vezes era sexo que não tinha mais no casamento. Sim. Então você acha que isso é caráter ou não? Ou tem os dois perfis? Tem os dois perfis. E a ferida nem sempre é ferida causada dentro da relação. Às vezes é uma ferida até da infância dele que ele tinha. E ele quer compensar sendo infiel. Né? Porque é de senso comum que traição é falta de caráter. Senso comum, pensamento de massa. Só que a gente que tá trabalhando na terapia, a gente vê que nem sempre, tem homens que traíram uma vez. Eu conheci caso de um homem que ele tinha uma esposa sensacional, assim. Maravilhosa, linda. Eu acho que a vida deles tava... O cara... O mancebo.
É o Jurandir? de Gente, novo? olha que loucura isso. A esposa dele, os dois tinham a mesma profissão. E ela viajou para um congresso no meio da semana. Era a época que tinha aquela Woods, vocês lembram que tinha Woods aqui em Curitiba? Aquela casa, balada sertaneja? Não é da minha época. Shopping. O amigo dele, vamos na Woods dele. Eu vou, né? Tô sozinho aqui, vamos lá. Ok, até aí tudo bem. Chegou lá, uma novinha começou a dar em cima e o cara sucumbiu. Ele se deixou levar pelo instinto dele, do momento, pelo calor do momento. Seduziu ele, foi seduzido. E ele nunca tinha traído a mulher dele. Quando ela descobriu, pediu divórcio, separaram tal. E ele, meu Deus do céu, mas que burrada foi essa que eu fiz na minha vida e não sei o quê. E assim, é um homem que, pelo menos até onde eu soube depois, ele teve um novo relacionamento, ele não era um homem que traía. Então assim, tem homens sim que traem sempre. Tem homens que têm vício em sexo, e aí, compulsão. Aí a gente já tá falando um transtorno. Sim. Esse cara vai trair sempre, não devia nem casar. Com certeza. Né? Usa o cardápio. Mas assim, qual que é o critério? Eu até... Foi o que, acho que lá por março desse ano, eu escrevi um artigo lá sobre traição, se seria o fim ou um novo começo. Então, assim, que critérios você vai utilizar para avaliar se vale a pena continuar naquela relação se você foi traída? É isso que eu ia perguntar, se vale a pena dar uma segunda chance depois de uma ela não traição. aceitou nessa situação. Não Pra aceitou ela, era mesmo. Inegociável, Porque, né? pra muitas pessoas é um Acabou. valor inegociável. Então, assim, avalie... Pera lá, como que era a nossa relação como um todo? Ele sempre foi meu companheiro, ele me supria nas minhas necessidades, ele foi um parceiro e acabou tendo esse deslize, sabe? Ou ele é aquele infiel recorrente, porque daí, se é aquele infiel recorrente, por favor, aí talvez, né? Vamos tratar essa tua dependência emocional aí. Não tem Mas você não acha que depois da mulher dar uma segunda chance, o cara vai pensar, já que ela já me perdoou uma vez, ela vai perdoar de novo e pode trair novamente? Mas aí é falta de caráter. Aí a gente entra na falta de caráter. Aí o homem, sim. sabe? Eu não sei, eu sou suspeita pra falar de pessoa que trai. Ah, Você tem a opção de entrar num relacionamento poligâmico. Você vai entrar num relacionamento monogâmico pra trair? Vai se fuder. Não, e nem isso. Eu já falo assim, fique solteiro. Então, ou fique solteiro. Ou aproveita, solteira. Exatamente. Sabe? E seja claro com as pessoas Tem gente que que se sabe relaciona. que vai trair. não, tem o Mas não o machuque Leandro. outra pessoa que tá com você ali. O Leonardo. Eu sempre confundo quem que é o Leandro e o Leonardo. Quem que É morreu. Quem morreu é o Leandro. Então, o Leonardo. Leonardo. Que diz, né, que... Tá e a matando o cara que tava Poliana vivo. diz que sabe, né, É que verdade. ele é sem vergonha mesmo. Que É. ele não tá nem... E ela aceita, né? Ela aceita. Ela aceita sim. No que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas é que tem gente que fica, né? A gente tem a noção lá na psicologia, tem isso, na psicanálise, ganhos secundários. O que ela tá ganhando nessa relação? Então eu fecho o olho pra isso aqui, porque o ganho que eu tenho com outras coisas é muito maior. Às vezes é o status, é a posição financeira. Que eu duvido que se ele soubesse que ela pulou a cerca, ele ia aceitar. Pois é, Não. pois é. Com certeza não. Então, esse não é nem combinado, né? Porque, na verdade... É o básico. A Poliana fecha, né? Coloca Fecha. um véu na frente e ele só não fala, né? Então, esse não é nem o combinado, né? É a questão do ganho, né? Os ganhos que Aceita ela pelo tem, ganho, né? Então, tem muita mulher que A aceita... vida confortável, a fama, o dinheiro. E não tô julgando. Tem só- um meme desse na internet, que é tipo, eu chegando em casa, vendo meu marido rico me trair, voltando pro shopping. Vou sofrer em Paris. Jung, né? Psicólogo, né? Que fundou ali Psicologia analítica. a psicologia analítica. A história dele, ele traiu a mulher dele a vida inteira. Sim. A sim, vida inteira. E ela sabia. Ela sabia. Ela sabia, mas era assim, era uma amante que ele precisava ter. Que, na cabeça dele. É famoso ali, o caso dele com aquela pupila que ele teve, a Sabina. Tem um filme até do Jung com essa Sabina. Quem fez o papel dela foi a Keira Knightley. Ele teve uma, né, Que se tornou psicanalista depois. que se formou, fez psiquiatria e tudo, Isso. mas aí terminou com ela e depois ele achou outras, outras. eu acho. Eu sabia de uma que era... Teve uma que ele ficou fixa. por muitos anos.
Então, essa aí. Eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Era a amante fixa. Sim, sim. E a esposa sabia. Até no filme ele mostra que ela falando. Ele estava muito depressivo quando ele brigou com Freud. No filme. Ele se isolou. Ele se isolou lá numa propriedade. Ele fez uma casinha lá diferente. Sabe? Ele tinha aquela coisa das mandalas. Enfim. E a esposa dele falou Ele com ficou a bem depressivo. amante. Ele precisa de você. Do filme, Babado, né? babado, Nossa, babado. Você imagina pra uma mulher falar Então, pra esse outra, tipo ele de precisa fofoca de que você. tem no meio dos psicólogos? Não, e ela era uma Exato, mulher então. muito culta, Emma Jung. Ela Sim. também tem livros de psicanálise, assim, sabe? Ela era de uma família riquíssima na Suíça, assim. Aliás, o Jung, do ponto de vista material, ele conseguiu ir pra frente muito porque ele casou com essa mulher que era muito rica. Você vê entrevistas com o Jung, tem no YouTube, assim, se procurar coisas mais antigas. Eu fico, assim, encantada com ele. Bom, eu sou encantada pelo Jung. Às vezes eu falo, gente, não é difícil entender por que as mulheres se apaixonavam por ele. Ele é Porque fofinho. eu acho que eu me ele é apaixonaria fofinho. por ele, assim. Ele- Só que, claro, que se ele fosse casado, eu não ia, né? Mas assim, se eu fosse solteira, ele solteiro também, na O olhinho época até ali. brilhou. Ele nunca era solteiro, ele sempre foi casado com a Emma e Pois sempre é. tinha a amante Não, aí fixa, Aí né? já seria impeditivo, aí já seria... Mas é uma situação, viu? É uma fofoca das antigas, Mas dos ele- fundadores aí. Ele ficou muito deprimido nesse rompimento com o Freud, e eu achei que ele foi de uma classe e de uma elegância. Em uma entrevista que ele deu, ele foi questionado Eu sobre vi. isso, Ele é um fofo. e ele, em nenhum momento, ele falou mal do Freud, pelo contrário, assim, ele até deu uma exaltada, assim, né? Sim. Ele contornou a situação com muita elegância. É muito elegante. Então, É. psicólogos elegantes. Vocês são elegantes. E o que você acha sobre mulheres que se sentem clínica de reabilitação de homem? Elas pegam o homenzinho machucadinho assim e falam, eu vou cuidar Vou de você. acolher ele, vou vem acolher aqui que eu te ele, né? trato. E acham que ele vai mudar por ela. Se eu falar pra vocês Elas curam? que isso, ela quer se mostrar boa pros outros, olhem como eu sou boa, eu vi o potencial dele, eu falo muito isso, eu enxerguei o potencial dele. Tem potencial. Sim, sim, eu peguei ele na planta, às vezes até. Vou construir agora. Só que no fundo isso também é uma forma de poder, que ela quer mostrar pros outros o quanto ela é boa, quanto ela é poderosa. Teve até uma que eu vi na internet outro dia. Ela mudou o cara, porque assim, ele traía muito ela durante o namoro, não era nem casamento. E ela, não, o homem que me traiu no passado, hoje é o homem mais fiel que existe. Isso aconteceu depois que eu mudei, eu não tentei mudar a ele, eu mudei primeiro e não sei o quê, sabe? Então tem... Já põe o microfone um pouquinho mais pra lá. Ai, gente, desculpa. É. Então, essas é a questão do poder. Eu acho que a gente tinha até falado um pouquinho, né, que é o poder que a mulher quer se sentir poderosa, né? Responsável Na por essa relação. obra de reabilitar esse homem. E reabilita, será? Será? Ai, Acho que tem casos que dá pra salvar, não dá? gente, casos e casos. Mas assim, se fosse numa situação de namoro, namoro foi feito pra você avaliar a pessoa, não é o mesmo peso de um casamento, Sim. sabe? Então, namoro, o cara tá dando indícios que ele não te respeita, que ele não preza por você, você não tem que ficar tentando salvar esse cara num namoro. Casamento pode ser um pouco diferente também até um ponto, eu acredito. Sim. Que também existe o limite. Que eu falo que o limite é o limite da tua dignidade. Mas de repente esse cara, eu vi assim por outra situação, né? Esse cara mais, digamos, bruto, um diamante bruto. que Diamante precisa bruto. Ser lapidado. Na planta. Né? O projeto na planta. De repente a pessoa tá ali realmente em construção. Aí pega uma mulher, né? Já gabaritada ali, né? Mas já lapidada e ela transforma ele. Mas eu acredito que daí a transformação dele é porque ela inspirou ele a ser uma pessoa melhor. E não Isso. porque ela se movimentou pra mudar ele, assim. Sim. Acredito Sabe? não na Ela é uma mudança. mulher inspiradora, assim, a ponto de falar, nossa, se eu perder essa mulher, eu sou idiota. Sim, o que eu vou fazer pra alcançar, né? Aí ela pra ser como ela. ele toma consciência e ele vê, não, puta, o meu tempo lá de cafajestagem tem que mudar, agora eu vou ser um outro homem. Eu acho que assim,
né, na fase da Júlia, assim, né? Que tá tudo ainda em construção, né? Sim. É uma construção conjunta, né? Às vezes o piá, ou coisa lá, daí se apaixona e se torna outra pessoa. Vai aparecer essa pessoa, Júlia. A pessoa boa. Calma. Ah, sim, entendi. Tá usando muito de exemplo, eu tô ficando preocupada. Falei, vocês estão sabendo de alguma coisa que eu não sei? Não tô É a voz da sabendo, mas é que experiência na mente é de outra vocês. fase. Quem você vai se relacionar não vai estar pronto. Vocês certeza. vão passar por uma construção juntos, né? Um crescimento junto, né? E tem essa questão, inclusive, de que hoje em dia as pessoas não lutam mais tanto pelo relacionamento como antigamente. Isso é uma coisa que eu vejo Tá mais bastante na descartável. internet. De que as pessoas são vistas mais como descartáveis, justamente porque elas sabem que elas têm mais opções. Então Tem. são relacionamentos muito rasos, de tipo, já na primeira briga, não vai dar certo, eu vou pra próxima. Tem muito, e isso é trazido pelo Bauman naquele livro Amores Líquidos. Ele fala muito sobre isso. A gente tá na época... Não só os amores são líquidos, tem muita coisa líquida hoje, descartável. Então, as pessoas se tornaram intolerantes, elas não vão para algo mais profundo, elas ficam muito tempo no raso. Só que no longo prazo, isso gera até um cansaço. Porque, sabe, eu vou falar dos solteiros agora. É aquela pessoa que tem o cardápio. O meu cardápio. Tem a listinha no bolso. Então, segunda-feira eu vou sair com a fulana, quarta com a Beltrana, sexta. Só que aí chega uma hora que aquilo, ele tá ali no raso. Até o Bauman, ele usa uma metáfora daquela camada de gelo fininha, como se ele tivesse com esqui naquele gelo fino. Que vai sabe? trincando, vai rachando. Chega uma hora que essa pessoa cansa dessa superficialidade, porque é sempre mais do mesmo. Só que daí dela se dá conta e entra a crise, né? Nossa, e aí entra no discurso de que tá difícil de achar alguém decente, porque não sei o quê. E também ela é tão rasa que na lista dela, daí entra naquela coisa do checklist. Tem uma coisinha fora do checklist, mas a pessoa é incrível, já não serve. Vou descartar também. É triste? Sim. É triste porque tem muitos relacionamentos que eles poderiam dar certo se o casal continuasse lutando pelo relacionamento. Sim, As com pessoas, elas certeza. almejam alguém que fique com elas a vida inteira, mas elas não estão dispostas a passar pelos momentos difíceis, pelas conversas difíceis, pra chegar num relacionamento duradouro, que é o que eles tanto almejam. Porque se a gente for pegar esses casais de velhinhos aí, 50 anos juntos, quantas coisas eles passaram? Sim, altos e baixos. Altos e baixos. Aí alguém vem me falar assim, mas ele deve ter traído ela perdoou. Gente, escuta isso. Gente, não vamos ser assim, simplistas nas coisas. Tem tanto caso que nem teve traição, mas assim, passaram por dificuldades. Sim. Passaram por muitas crises. Como que um casal de 50, 60 anos juntos vai passar por crise, gente? Impossível. Passa. Impossível. Mas tem muito aquela visão imediatista de que as coisas têm que dar certo agora. Daí quando dá errado, você já tipo, não tá mais dando certo. Tá difícil. Gente, pelo amor de Deus, às vezes é pouco tempo de relacionamento, como assim não tá dando certo? Exatamente. Nem tentou o suficiente. Não tentou o suficiente. Se aquela pessoa tá dentro dos teus valores inegociáveis, dos teus princípios inegociáveis, por que você não vai realmente, assim, lutar vamos fazer isso aqui dar certo? Né? É que hoje em dia não se luta mais por nada. Sim, as pessoas estão... Relacionamentos é difícil, né? É uma colcha de retalhos. Bom, chegamos ao fim. Que conversa nosso gostosa! Esse bate-papo aí sobre relacionamentos, sobre homens, sobre mulheres. Homens, mulheres. Jurandir. A palavra mais usada nesse podcast hoje foi a palavra Jurandir. Tem o Jurandir do Brejo. Princeso também. Donzelo. Mancebo. Mancebo é muito bom. Qual vocês gostaram? Escolha aí Deixa seu favorito personagem favorito. Deixa o teu favorito nos comentários. Comenta aí se você tá se relacionando com algum desses. Porque hoje falo muito do Jurandir. Eu tenho um dó de quem se chama Jurandir nos dias atuais. Vai aparecer um Jurandir comentando. Como assim? Eu aqui. Uma amiga minha que é advogada, Aline, tinha um advogado super interessante, estava interessado em mim e tal, ela é solteira.
Você não vai acreditar o nome dele. Jurandir. Ai, mas Ai, a meu gente Deus. deu tanta risada. Eu falei, coitado, gente. A gente sempre tem aquele nomezinho da piada interna, né? É. Mas é isso. Não, mas então. imagina no seu casamento, você aceita o Jurandir como seu legítimo. Antigamente era outro nome, que era o meme. Não sei se vocês vão lembrar, mas era o Braulio. Nossa, isso não é da minha época, mas a produção ali Gente, concordou com a cabeça. que dó. É, Então, assim, nunca- o Jurandir é o novo. É o novo Braulio. E da minha época agora é o Enzo. Tem os Enzo. Ah, os Enzo. Ah, mas aí os Enzo já É são da tua diferente. geração, É da minha ali, da geração, faixa dos 20 e aham. poucos anos. É, Os verdade. Enzo são os piadas E tem a Valentina. Enzo e Valentina, não? A geração Enzo e Valentina. É. Assim, eu queria dizer que tem um preconceito muito grande com o meu nome, que eles dizem que toda Júlia fere um homem. Todo homem já foi ferido por uma Júlia. Será que é por causa da música da Ana Júlia ou não tem nada a Eu ver? não sei. Eu só comecei É. a ver esse tipo de comentário com o nome de Júlia. Fiquei, gente, eu nunca fiz nada. Sei. Então Ou será que eu relaxa. fiz? Já não Eu que não sou quero santa, né, o gente? Meu amor. Nesse Então, podcast teve tudo, né? Teve até música. eu lembrei da. Eu adoro a Ana Júlia, a música. Sim. Mas então é isso. Aline, muito obrigada por estar conosco, Foi ótimo por falar um papo. pouquinho da experiência que tem aí com a mulherada que tá separando, ou tá tentando salvar. Júlia, obrigada pela companhia também. Eu que Eu que agradeço. agradeço. Ó, falamos Ó, falamos juntas. É a conexão feminina. Sim. E alguma mensagem que você queira passar para as mulheres ou para alguém, alguma finalização? Mulheres, o limite para vocês lutarem por um relacionamento é a dignidade de vocês. Foquem principalmente em fortalecerem a autoestima de vocês, fortalecerem o emocional, porque isso traz clareza a respeito de próximos passos, até onde vale a pena lutar. Então isso é um recado assim que eu tenho para trazer para quem estiver assistindo. Ótimo, maravilha. Então, obrigada a vocês que acompanharam, que assistiram esse episódio inteiro aqui conosco. Eu falei no começo, mas vou repetir, gente. Se Sigam. inscrevam, comentam, curtam e compartilhem, principalmente se você souber de alguém que tá precisando ouvir esses conselhos. Sigam nas redes sociais, né? Ah, Como diz Nos siga nas redes sociais. Aline, qual que é a sua rede? @Aline com 2 L's Ficker, que se escreve Fiecker. Depois acho que dá pra, de repente, fixar, porque é difícil mesmo. Pode deixar. Então, um beijinho, pessoal. Até a próxima.